limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez aqui na praça de Tupi Paulista, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, todos nós, em nome de Jesus.
som, ei, som. Louvado seja Deus, som, ei. Ei, som, ei. Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Que todos tenham um final de tarde abençoado aqui neste lugar. Todos que estão aqui nesse lugar, nessa praça, que Deus preparou para que estivéssemos aqui. Porque tudo está no controle dele, tudo está nas mãos dele e tudo ele faz. E se estou aqui, é porque ele me concedeu para estar aqui trazendo a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que liberta, que cura e que salva. Esse é o único objetivo de eu estar aqui para trazer a mensagem da verdade, a mensagem que nos dá a salvação. Porque somente através de conhecer a verdade que nós possamos conseguir a ter uma vida na eternidade com Jesus Cristo. Somente conhecendo a verdade que o ser humano possa ser salvo, através de crer na palavra e a fé que nos leva a Jesus. Porque Jesus, na sua palavra, no Evangelho de João 14, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Ninguém consegue chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E foi por isso que ele veio nesse mundo, ele veio a essa terra, porque Deus poderoso, ele tem seu lugar, é no trono da glória, mas através do pecado que foi conseguido pelo inimigo, para que pudesse tirar o Filho de Deus dos caminhos da vontade de Deus. O inimigo veio somente para trazer complicações para a vida do ser humano. Isso aconteceu desde o primeiro casal no Jardim do Éden, aonde começou a dar tudo errado. Porque o inimigo, ele veio, aquele primeiro casal, e fez algo somente para trazer uma condenação para o ser humano. Ele enganou aquele casal, dizendo do fruto que era proibido para que eles não comessem, mas o diabo é astuto e mentiroso, enganou aquele casal, onde veio o pecado no mundo. Esse pecado, ele continua até nos dias de hoje. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar dessa maldição e nos dar a salvação. Por isso, ele deu uma ordem para os seus discípulos, quando ele veio a esse mundo em forma de homem. O próprio Deus, ele veio a esse mundo em forma de homem para pagar um preço que nem eu, nem você conseguiria pagar, que era o preço do pecado. E também o sangue de Jesus Cristo, que pagava o pecado de nós todos.
um sangue derramado na cruz do Calvário. Ele tinha que morrer com morte e morte de cruz, que era a morte mais cruel que existia naquela época. E Jesus Cristo, ele veio para ensinar, ele veio para instruir e mostrar o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro caminho que nos leva a Deus, que nos dá a salvação. Somente através de Jesus Cristo nós conseguimos a nossa salvação. E Jesus instruiu os primeiros discípulos, Jesus ensinou aqueles discípulos tudo para que eles pudessem passar para as outras pessoas, porque Jesus Cristo ele tinha um tempo para se cumprir aqui nessa terra. Ele tinha um tempo, mas ele ia voltar para o seu trono, para a glória. E ele ensinou aqueles discípulos. E ele disse a eles, depois que ele foi crucificado e morto, ele ressuscitou no terceiro dia, encontrou com os seus discípulos e disse a eles: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos: vai e prega o Evangelho, vai, anuncia a palavra, para que eles possam crer no Filho do Homem, que morreu para pagar um preço que ninguém pagaria. E foi isso que Jesus fez, morreu por nós, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. E essa ordem deu aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então aqui não sou eu que condeno ninguém, não sou eu que estou condenando ninguém, mas a palavra de Jesus Cristo. E ele disse também na sua palavra no Evangelho de Mateus 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade de Jesus Cristo, a palavra, que nós possamos saber realmente qual é o caminho. Porque sem conhecer as Escrituras, não tem como você saber quem é Jesus Cristo. Nós conhecemos Jesus Cristo através de ler a Bíblia, meditar e viver ela. Que não adianta você falar que conhece Jesus Cristo se não conhecer Ele realmente. Qual foi o objetivo dele? Qual foi o propósito dele vir aqui e fazer uma obra tão maravilhosa para que nós possamos alcançar a nossa salvação? E ele amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito, o seu único Filho. O próprio Deus entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê para ser salvo. O seu único Filho. Quem é que entrega o seu filho para morrer por outra pessoa? Somente o Deus Todo-Poderoso. Ele disse na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse versículo está em Mateus 11:28. Esse mundo, como podemos ver, vivemos um mundo oprimido, um mundo onde cada dia está pior, um mundo
e cada dia fica mais difícil de se viver aqui nesse mundo. Por isso que é tempo de nós acordar para a verdade, que é Jesus Cristo. Por isso que é tempo de nós nos despertar para saber que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo, Ele está às portas e vem buscar um povo arrependido, um povo que vive a verdade, um povo que conhece Jesus Cristo, o próprio Deus. Porque tem muitas pessoas que dizem que conhecem Deus. Eu estou servindo a Deus. Eu estou fazendo o que Deus quer. Será que é verdade? Você tem lido as Escrituras? Você tem meditado na palavra para saber o que é realmente a verdade? Que a palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de João 39: examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. O próprio Jesus falando: examinai a Escritura, porque cuideis dela, nela tem vida eterna. E as Escrituras que testificam de Jesus Cristo, do próprio Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus, que veio a esse mundo para nos ensinar, para nos instruir o caminho e a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Mas nós vemos, e é real, o que vemos nesse mundo é que o povo não quer saber de Jesus Cristo. O povo quer viver do seu jeito, da sua maneira, que acha que é bom para ele. Mas você está enganado. Você está totalmente enganado, porque nós não viemos aqui nesse mundo para viver de acordo com o que nós queremos. Jesus Cristo, Ele criou o homem para um objetivo. Jesus Cristo criou a natureza. Jesus Cristo criou os animais, os peixes, toda a expansão do mundo. Mas Ele criou o homem para representar Ele aqui nessa terra. Ele criou o homem para administrar. Mas uma geração que destrói tudo. Uma geração que não quer saber de cuidar das coisas do Criador. Uma geração que destrói e está aí sofrendo. Está aí, muitas das vezes, perdido sem saber o que fazer. Porque o próprio ser humano destrói tudo. Mas esse não era o desejo de Deus, não era o desejo do Criador. Mas Jesus, Ele está dando uma chance ainda para nós. Ele está dando uma chance. Porque Ele disse que viria e vai voltar. E Ele disse que vai pegar esse mundo de surpresa. Ele vai voltar e vai pegar esse mundo que não quer saber das coisas de Deus. Esse mundo que quer viver de acordo com a sua vontade e não fazer a vontade de Deus. E estamos vendo aí os fins dos tempos, os fins de tudo. Mas o homem não acorda. O ser humano não acorda para a realidade. Mas Jesus Cristo, Ele não mentiu. Ele é verdadeiro. Ele não mentiu. E Ele vai voltar. E esses dias estão próximos. Esses dias estão chegando. Eu quero ler uma passagem aqui para você, nessa tarde, para que nós possamos meditar em 2 Timóteo, a carta, o 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, o 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos desse leite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negada a eficácia dela. Deus se afasta, porque desde o número, porque desse número são os que introduzem pelas casas e levam cativas suas mulheres nessas, carregadas de pecado, levada de várias pessoas com consciência, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e James existiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, rebeldes quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. E a palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo cada dia. Cada página da Bíblia está se cumprindo a verdade. E hoje nós vivemos uma geração que cada dia mais esquece de Deus. Uma geração que cada dia mais se afasta do Criador. Uma geração que era, pelo fato dos acontecimentos que está ao fim dos tempos, mas é uma geração que está se envolvendo mais com as coisas mundanas do que se envolvendo com as coisas do Criador. Uma geração que era para se arrepender, cada dia mais está se afundando no pecado. E isso, aonde nós sabemos que aonde leva o homem à condenação. Porque, como eu disse, Jesus Cristo ele veio para nos salvar.